Gênesis capítulo 4, é onde nós vamos ler, e eu peço que você preste bastante atenção na leitura que iremos fazer, que ficará como base de toda a ministração de hoje, e também esteja ligado no decorrer de toda a ministração da palavra de Deus. Aleluia. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, você não vai ter dificuldade de achar. Aleluia. Capítulo 4. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler a partir do versículo 3, que diz assim: E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Levante assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus santo, fiel e poderoso, a tua palavra, Senhor, agora será ministrada. E eu peço, meu Deus, que todo o teu povo que aqui está, todos que estão assistindo pelo canal e ouvindo pelo rádio, seja, meu Deus, abençoado, seja, meu Deus, edificado pelo poder da tua palavra. Senhor, que não seja simplesmente o homem a falar, mas que o teu Espírito Santo tome a boca do pregador e fale de forma poderosa a cada vida, a cada coração, em nome de Jesus, amém e amém. Você que crê, aplauda bem forte ao Senhor, isso bem forte, diga glória a Deus. Tome o seu assento. Como tema da mensagem de hoje, eu deixo uma pergunta, e a pergunta é: o que você tem oferecido ao Senhor? Não precisa você responder, é apenas para você guardar no teu coração e meditar nisso. O que você tem oferecido ao Senhor? Todos nós desejamos ter uma vida abençoada por Deus. Todos nós desejamos orar e ver o Senhor respondendo. Todos nós desejamos ser honrados por Deus. E eu digo para os meus irmãos que isto não é pecado. Você desejar ser abençoado não é pecado. Você desejar ser honrado por Deus não é pecado. Você desejar ter uma vida próspera, você desejar que o Senhor responda às tuas orações, isto não é pecado, isto não é errado. Todos nós desejamos isso, eu também desejo isso. Todos nós desejamos que Deus, Ele venha verdadeiramente abençoar a nossa vida, fazer o melhor para nós. Eu torno a dizer, isso não é errado, nós temos que desejar isso mesmo. No entanto, amados irmãos, nós só esquecemos de um detalhe. Nós esquecemos de também fazer o melhor para Deus. Nós esquecemos deste detalhe. Nós queremos o melhor de Deus, nós queremos ser honrados por Deus, mas às vezes nós esquecemos de honrar a Deus e de entregar para Ele, de oferecer para Ele o nosso melhor. Você quer ver uma coisa? Quantas vezes você vai no decorrer da semana para o trabalho? Eu acredito que no mínimo 5 vezes na semana você vai para o trabalho. Alguns vão trabalhar 6 vezes na semana, 6 dias na semana.
Mas no mínimo você vai 3 dias, aliás 5 dias essa semana para o seu trabalho. E você vai fazer o que no seu trabalho? Exercer uma função que um patrão te delegou. E aí você se esforça, se empenha, se dedica, dá o teu melhor para exercer aquela função, mesmo porque você pensa em uma futura promoção naquela empresa, você pensa em um progresso. E quando você está trabalhando por conta própria, você pensa em crescer, em expandir. Então você dá o seu melhor, você faz o melhor. Agora eu pergunto, e o que você está fazendo para o Senhor? Quantas vezes você está vindo à igreja na semana? Quantas pessoas você evangeliza, fala de Jesus para ela? O que você está fazendo para o Senhor? Você vê que para o homem há um empenho, uma dedicação. Mas alguém pergunta: pastor, mas eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar ninguém vai me dar de comer. Pastor, mas eu tenho que ir para o meu emprego, zelar por ele, porque caso contrário eu serei demitido e ficarei desempregado, e como vou sustentar minha família? Tudo bem, eu concordo com você, mas você tem que concordar comigo que o teu emprego quem deu foi o Senhor. Você tem que concordar comigo que o Senhor é quem te dá forças para você trabalhar, inteligência para você exercer a sua função, a porta, a oportunidade quem deu foi Ele, para você estar hoje no emprego que está. Ou seja, o Senhor, Ele está acima do trabalho, do patrão, da empresa. Mas nós não nos doamos para o Senhor como nos doamos para a empresa, o emprego, ao patrão. Nós não fazemos para o Senhor o que fazemos para o homem. Eu vou dizer um pouco mais: quantas horas passamos no dia nas redes sociais? E quantas horas passamos no dia na Bíblia? Não, eu vou mudar. Quantas horas nós passamos por dia nas redes sociais e quantos minutos nós passamos por dia na Bíblia? Escuta, você sabe muito bem que a Bíblia é a palavra de Deus escrita, e o nosso Deus, Ele se faz conhecer pela leitura da palavra. Quem lê a Bíblia conhece a Deus, quem lê a Bíblia medita nas escrituras sagradas, conhece os propósitos de Deus. E na leitura da Bíblia nós vamos adquirindo fé, e na leitura da Bíblia nós vamos nos santificando, e na leitura da Bíblia nós vamos nos aproximando do Senhor, nós vamos conhecendo mais profundamente o Senhor e os seus propósitos. Mas o homem tem uma certa dificuldade para pegar a sua Bíblia para ler. O homem, ele facilmente passa 1, 2, 3 horas nas redes sociais, mas na Bíblia ele não passa muitos minutos, sabe, irmãos? E aí eu pergunto: será que nós estamos oferecendo o melhor para Deus? Eu quero trazer à sua memória o título da mensagem. Escuta bem: o que nós estamos oferecendo ao Senhor? Será que nós estamos oferecendo o nosso melhor para Deus? Ei, nós exigimos de Deus o melhor, nós reivindicamos de Deus o melhor, nós queremos que Deus faça o melhor para nós, nós oramos, pedimos que o Senhor nos responda imediatamente, nós queremos que Ele nos abençoe, que Ele cuide de nós, que Ele prospere nossos caminhos. Mas e nós estamos fazendo o melhor para Ele? Ei, e o interessante é que muitas pessoas, quando oram e não veem a resposta do Senhor, quando clamam e não veem a resposta do Senhor, quando vê que o Senhor não está lhe honrando, fica chateado, fica triste. Alguns até saem da igreja, abandonam os caminhos do Senhor. E aí isso nos faz lembrar o quê? O que aconteceu a Caim. Caim, ele ficou triste. A Bíblia diz que ele ficou irado, até o semblante descaiu. Mas a sua ira foi por quê?
Porque o Senhor atentou para o seu irmão Abel e não para ele. O Senhor atentou para a oferta do seu irmão Abel e não para a sua. Mas por que Deus faz acepção de pessoas? Não faz. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então por que Deus atentou para um e para outro não? Por que Deus atentou ou honrou a Abel e não a Caim? Ora, porque Abel, ele ofereceu o seu melhor para Deus. Caim não ofereceu o seu melhor para Deus. Abel, ele deu o seu melhor para Deus. Caim, ele não deu o seu melhor para Deus. E esse é o erro de muitas pessoas. Não dá o melhor para Deus, mas quer o melhor de Deus. Não oferece o melhor para Deus, mas exige o melhor de Deus. Caim ficou muito irado. Ele ficou indignado quando percebeu que Deus não atentou para a sua oferta, nem para a sua pessoa, mas atentou para a oferta e para a pessoa de seu irmão Abel. E eu torno a ler, versículo 3 está escrito: e aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Aí na continuação do versículo diz: e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. Ele se irou de uma tal maneira que o semblante descaiu. Aleluia. Mas por que esse homem se ira tanto, se ele não fez o melhor de si para Deus? Porque ele não tinha razão para se irar tanto, se ele não fez o melhor de si para Deus. Ei, olha para quem está ao teu lado e pergunta para esta pessoa: tu não tem razão para se irar, para ficar zangado, para desistir da caminhada, se tu não faz o melhor para Deus? Eu não tenho razão para ficar triste se Deus não atentar para mim. Eu não tenho nenhuma razão para ficar zangado com Deus se Deus não me honrar. Se Deus não me honrar, não atentar para mim, certamente é porque eu não estou fazendo o meu melhor para Ele. Certamente é porque eu não estou oferecendo para Ele o meu melhor. Então, ao invés de ficar zangado, irado, triste, eu tenho que me examinar e ver o que eu estou fazendo, e começar a honrar mais a Deus, e começar a oferecer mais o meu melhor ao Senhor. E foi justamente isso que o Senhor disse para Caim, quando Deus vê Caim triste, semblante caído. Então Deus vai falar com ele, e Deus fala justamente isso. Versículo 6 está escrito: e o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Deus está dizendo para ele: por que tu está triste? Por que descai o teu semblante? Se tu fizer o melhor, terás o melhor. Se tu fizer o bem, terás o bem. Se tu me oferecer o melhor, então tu terás a minha atenção, atentarei para ti e te honrarei. É simplesmente isso, irmãos. Há um versículo na Bíblia, dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Com a medida com que medirdes, também vos medirão a vós. Então, se eu dou para Deus o meu melhor, terei dele o meu melhor. Se eu honro ao meu Deus, serei honrado por Ele.
Agora, se eu não sei fazer o melhor para o Senhor, eu não tenho motivo para estar triste. Se eu não sei oferecer o melhor de mim para o Senhor, eu não tenho razão nenhuma para estar triste, zangado ou abandonando a congregação, deixando os caminhos do Senhor. Não, nós temos que refletir. O nosso Deus quer que todos sejam abençoados. O nosso Deus quer atentar para todos, honrar a todos, prosperar os caminhos de todos. O nosso Deus, Ele quer que todos nós desfrutemos o melhor dessa terra e tenhamos com Ele uma intimidade, uma comunhão plena. Mas infelizmente nem todos estão se santificando, se consagrando, jejuando, congregando. Infelizmente nem todos estão orando, lendo a Bíblia. Infelizmente nem todos estão se desviando da aparência do mal. Infelizmente nem todos estão se preocupando em guardar os princípios do Senhor, irmãos. Aleluia. Então vamos olhar como nós estamos. Vamos observar, vamos examinar o que nós temos feito para o Senhor. Você sabia que hoje virou moda? Hoje virou moda o homem colocar Deus no canto da parede e dizer: se o Senhor é Deus, o Senhor tem que me dar. Se o Senhor é Deus, o Senhor tem que fazer. Hoje virou moda o homem reivindicar. Eu reivindico, Senhor, a minha bênção. Eu reivindico, Senhor. Hoje virou moda o homem cobrar, exigir de Deus. Só que ao invés disso, nós temos que olhar para nós mesmos e ver como que estamos diante do Senhor e o que estamos fazendo para o Senhor. Outro dia eu estava ministrando e eu falava sobre a nossa reverência ao Senhor. Quantas e quantas vezes eu prego em lugares, em igrejas, aqui mesmo, e vejo pessoas no decorrer do culto, na tela do telefone, na tela do celular. Às vezes acompanhando pela Bíblia online, mas às vezes não, é ligando, é mandando mensagens na hora do culto. Quantas e quantas vezes, quando estou pregando, seja aqui ou em qualquer outro lugar, ou em qualquer outra igreja, eu estou cansado de ver pessoas conversando no momento da pregação da palavra. Ei, a hora da pregação da palavra não é o homem falando com você, mas é Deus usando a boca do homem para falar com a tua vida. E quando você não dá atenção, você está ignorando a voz de Deus. Isso nós vemos muito. E em tudo isso nós não estamos dando o nosso melhor para Deus. E em tudo isso nós não estamos honrando ao nosso Deus. E Ele quer, e Ele é digno de ser honrado por nós. Ele quer a nossa atenção e Ele é digno de ter a nossa atenção. Ele quer a nossa adoração e Ele é digno de ter a nossa adoração. Temos que ter reverência a Ele, e Ele é digno de que tenhamos uma reverência para com Ele. Quando nós olhamos para a carta, aquela carta lá do Apocalipse, a igreja de Éfeso, inclusive hoje eu citei sobre essa carta aqui, quando pregava pela manhã. A igreja de Éfeso era fervorosa. A igreja de Éfeso era uma igreja cheia de boas obras. Era uma igreja dedicada ao Senhor. Mas no decorrer do tempo foi perdendo o primeiro amor. Foi deixando as primeiras obras. Foi desleixando, negligenciando. E eles nem imaginavam que o Senhor estava atentando para tudo aquilo, observando tudo aquilo. Quando menos espera, chega uma carta. Quem fez esta carta? Ah, meu irmão, essa carta é divina. O Senhor, Ele mandou João escrever. Escreve, João, escreve algo que eu vou ditar para você. E escrevendo, manda para o anjo que é o pastor ou dirigente da igreja de Éfeso, para que
que eles entendam que eu estou vendo tudo o que está acontecendo lá, e eu não estou me agradando, faz o seguinte, ó João, diz para eles que eu tenho visto as suas obras, que eu tenho observado todas as suas obras, que eu tenho observado que abandonaram as primeiras obras, estão negligenciando, deixaram o primeiro amor, e diga que se arrependam, e voltem a praticar as primeiras obras, e voltem ao primeiro amor, porque se assim não fizerem, eu tirarei o castiçal dessa igreja. Ou seja, eles deixaram de me honrar, João. Comunica isso para eles. Eles até que estão se reunindo e se congregando, mas estão fazendo isso superficialmente. Eles não estão fazendo isso com amor, com prazer, com dedicação. Eles não estão mais se doando para mim. E eu estou vendo isso, e eu estou exigindo que eles voltem ao primeiro amor, porque se não voltarem, certamente perderão o castiçal. Então nosso Deus, Ele requer essa adoração, Ele requer o melhor de nós, Ele requer e Ele é digno de ter o melhor de nós. Ele requer e Ele é digno de ter o melhor de nós, pastor, mas é porque não está dando tempo. Você tem tempo de dar o teu melhor para Deus. Pastor, eu não tenho mais tempo. Você tem tempo sim, você tem tempo, eu tenho certeza, eu vou provar para você. Se não dá tempo vir na igreja, mas você tem tempo de dobrar teu joelho na tua casa e adorar o Senhor, fazer do teu quarto um templo e passar meia hora em uma comunhão com o Senhor. Você tem tempo sim, você tem tempo de abrir a Bíblia e não ler um versículo isolado como se lê uma caixinha de promessas, mas meditar em um texto, em dois textos, mastigar, comer, meditar na palavra do Senhor. Você tem tempo sim, você tem tempo de dizer para alguém: Jesus te ama. Procure uma igreja, Deus vai mudar a tua história, Deus vai abençoar a tua vida. Você tem tempo de falar do amor de Cristo para alguém, seja no teu trabalho, no teu colégio, na tua própria casa, na tua vizinhança. Você tem tempo sim, você tem condições de fazer isso, mas por que não faz? Ei, por que não faz? Por que às vezes o Espírito Santo toca você, desperta você para na madrugada se levantar e ter um contato com Deus, e você não vai, e você não faz, e você não se levanta? Ei, é porque nós não estamos fazendo o melhor para Deus, é porque nós não estamos oferecendo o melhor para Deus. Mas Ele nos reúne aqui hoje para nos sacudir, para nos dizer que nós temos que aprender a fazer o melhor para Ele, nós temos que aprender a doar, se doar mais para Ele, nós temos que aprender a oferecer o melhor para Ele. Ei, Deus é digno do melhor. Se nós fazemos o melhor de nós para o nosso patrão, se nós fazemos o melhor de nós para a nossa esposa, para o nosso esposo, para o nosso filho, para o nosso pai, então por que não fazermos o melhor para Deus, irmão? Por que não fazer o melhor de nós para Deus? Hein? Ele não é Deus, Ele não é Senhor, nós não estamos em sua inteira dependência. Por que não fazermos o melhor? Ele requer isso de cada um de nós. O Senhor falou uma vez para um sacerdote, o nome dele, Eli: Eli, eu vou te honrar muito, não apenas tu, mas também a tua descendência. Eli, eu vou te honrar muito, com uma condição: cuidado, anda direitinho na minha presença, cuida direitinho das coisas sagradas, me honra, e aí tu e a tua descendência será muito, extremamente honrado por mim. E aí Eli começou muito bem, mas depois Eli começou a negligenciar, porque via os seus filhos fazendo o que era errado,
se prostituindo à porta do templo, tocando nas coisas sagradas do Senhor, negligenciando, fazendo o povo de Israel pecar contra Deus. E Eli tomava conhecimento dos pecados de seus filhos, Ofni e Finéias, mas Eli não os repreendia, Eli não tomava uma atitude, Eli estava honrando mais os filhos do que o próprio Deus. Eli estava deixando correr frouxo, Eli estava deixando eles fazerem o que bem quisessem fazer, o que bem entendessem fazer. Mas aí em uma certa vez, Deus falou com Eli. Deus manda um recado para Eli. Você quer ver esse recado? Venha comigo na primeira carta, aliás, no primeiro livro do profeta Samuel. Esse recado foi muito forte. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2. Observe em sua Bíblia o que o Senhor fala para o sacerdote Eli. O Senhor, ele vai dizer a Eli o seguinte, capítulo 2, versículo 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Diga, assim diz o Senhor. Diga, voz de profeta, diga, assim diz o Senhor, aos que me honram, honrarei. Você entendeu? Você entendeu por que Caim não foi honrado e Abel, seu irmão, foi honrado? Porque Abel honrou a Deus, não dando para Deus um fruto da terra, mas o melhor dos seus animais. Você entendeu por que Deus, ele honrou a Abel e não a Caim? Por causa disso, aos que honram ao Senhor, são honrados pelo Senhor. Diz o versículo, eu torno a ler, portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. E o significado da palavra envelhecido é desprezível. Então aos que me desprezam são desprezíveis aos meus olhos, é o que diz o Senhor ao sacerdote Eli, e não apenas ao sacerdote Eli, mas ele diz para toda a humanidade. Não tem esse negócio, mas Deus gosta mais de mim do que de ti, Deus gosta mais daquele do que daquele outro. Não existe isso, não existe isso. Pastor, mas é porque aquele lá é cheio do Espírito Santo e eu não sinto nem a presença de Deus. Pastor, mas é porque aquele lá fala em línguas estranhas e eu mal falo português. Pastor, mas é porque aquele lá, ele é abençoado, ele prospera, de vez em quando ele dá um testemunho de vitória, e eu, pastor, só fico olhando o testemunho dos outros. Ei, você já olhou a forma que aquele outro lá honra ao Senhor? Você já olhou a forma que aquele outro lá se doa para o Senhor? Pois é, da medida que nós doamos para Deus, Ele vai doar para nós. Da medida que nós honrarmos a Deus, Ele vai nos honrar também, irmãos. Aleluias. É porque às vezes a pessoa só vê o camarada no altar na hora de dar o testemunho da sua vitória, não vê ele lá na madrugada no seu quarto com o rosto no pó adorando. O
camarada só vê aquela irmãzinha de oração sendo usada por Deus na revelação, no mistério, sabe? Só vê na igreja, mas não vê quando ela está lá no monte, orando, intercedendo ao Senhor. Só vê aquela pessoa que está sendo usada por Deus na cura, revelação, na palavra. Só vê no altar, mas não vê quando está em seus propósitos de jejum, sacrificando a sua própria carne para se consagrar ao Senhor. Ei, ao invés de olhar para as pessoas, vamos olhar para nós mesmos. Ao invés de olhar a forma que as pessoas são abençoadas, então vamos olhar para nós mesmos e ver como que nós estamos nos comportando diante do Deus de Israel, irmãos. Porque se nós honrarmos a Ele, Ele vai nos honrar. Isso é certo. É a lei da semeadura. Se nós honrarmos ao Senhor, Ele vai nos honrar. A Bíblia diz assim: honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. O dízimo. E se encherão os teus celeiros. Os lagares transbordarão. Mas aí o homem está honrando ao Senhor com seus dízimos. Mas ele vê o outro que prospera. Ele não prospera. A porta que se abre para o outro, para ele não se abre. É mais ou menos o que aconteceu entre Caim e Abel. Aí ele fica chateado porque Deus abençoa aquele e não lhe abençoa. Mas aquele está sendo fiel e honrando ao Senhor nos seus dízimos. E isso é o que todos nós devemos fazer. Amém? E aí eu pergunto: você quer o melhor de Deus? Você deseja ser honrado por Deus? Você quer que Deus abra portas em favor da tua vida, julgue causas em favor da tua vida? Você quer que Deus verdadeiramente abençoe a tua vida? Então faz o seguinte: se doa mais para Deus. Faz o teu melhor para Deus. Oferece para o Senhor o teu melhor. Amém? O teu melhor. Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a fazer isso? Nós já vamos finalizar, mas venha no Evangelho de Lucas, já para a gente finalizar. Venha no Evangelho de Lucas. Aleluias. No capítulo 6, conforme falei há pouco, para que não fique apenas em minhas palavras, Lucas capítulo 6, versículo 38, aleluias, está escrito palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, versículo 38, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão a quê? A vós. Amém? É mais ou menos assim: você quer que o teu filho te ame? Quem quer que o seu filho lhe ame? Então, ama o teu filho. Tu vai dar amor e vai obter amor. Você quer que o seu filho te honre, te obedecendo? Então honra teu filho. Você vai honrá-lo e será honrado por ele. Assim é entre nós e o nosso Pai. Assim é entre nós e o nosso Pai. Ele vai nos honrar sempre, desde que também venhamos corresponder, venhamos honrá-lo. E é isso que Ele está esperando. É isto que Ele requer de todos nós. Amém? É isso que Ele está esperando. É isso que Ele requer de todos nós. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus.